Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Fique comigo até o final desse vídeo, quero te contar o meu testemunho pessoal, desde o momento que tive um encontro verdadeiro com Jesus. E o que é ser uma nova criatura aos olhos de Deus. Desde criança eu acredito em Deus e em Jesus Cristo. Meus pais me ensinaram dessa forma. Me levavam à igreja praticamente todos os domingos. Fiz os cursos quando criança, quando adolescente. Depois veio a fase adulta, me casei, tive filhos, fui desenvolvendo profissionalmente. E em 2015, nos auges dos meus 32 anos, eu estava no meu melhor momento financeiro. Mas eu andava angustiado, andava ansioso, com medo de perder o que já tinha conquistado, com uma angústia, um entendimento que eu não sabia nem mesmo explicar o que era, um estado até mesmo depressivo. Não cheguei a ir no médico para fazer um tratamento, mas os sintomas eram praticamente de depressão. E eu fiquei me perguntando se estava tudo ok, tudo bem, o que é que estava faltando para eu estar naquele estado, naquela situação, numa ansiedade, numa busca constante por coisas, por bens, por necessidade de troca de tudo. Precisava trocar o carro, precisava trocar a casa, precisava trocar tudo. E aí eu comecei a perguntar para Deus o que é que estava faltando, o que estava acontecendo. Eu não me sentia bem. Talvez aos olhos de quem visse de fora estava tudo lindo e maravilhoso, mas era uma máscara, porque quando eu chegava em casa eu me sentia mal, eu me irava facilmente com qualquer brincadeira que meus filhos fizessem, eu me irritava com aquilo. Meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento conjugal, mas não era uma amizade, não era uma parceria, e eu fiquei pensando sobre aquilo. E já há muito tempo, ouvindo a palavra, buscando o que Deus tem para nós, e eu me cobrava, por que está nesse momento, por que está passando por uma tribulação mental, psicológica tão grande? Estando tudo bem, olhando aos olhos do mundo, estava no auge realmente da vida financeira e tudo mais. Foi quando eu percebi que eu precisava de fato entregar a minha vida nas mãos de Deus. Eu coloquei o joelho no chão porque Deus começou a me apertar financeiramente e os negócios começaram a não ir tão bem, fiz alguns investimentos errados e aí realmente eu tive que clamar a Deus. Botei o joelho no chão e em oração eu falei para Deus: Pai, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver nesse formato que eu estou vivendo. Estou vivendo de aparências, estou vivendo uma vida aos olhos dos outros. E eu entreguei de fato a minha vida nas mãos de Jesus. Eu sabia que Jesus era o caminho. Eu aprendi isso desde criança. Mas eu percebi que o fato da gente crer em Deus, crer em Jesus Cristo somente, não serve. Tem um versículo que diz assim: você crê que Deus existe? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. E quer dizer que não resolve nada o fato da gente somente crer. Nós precisamos de fato saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele vem para transformar. Pois bem, eu entendi tudo isso e dobrei os joelhos e falei para Deus, para Jesus: olha, Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Toma conta de tudo isso. Porque a angústia está grande, a ansiedade está grande, o medo de perder as coisas está grande. Eu não conseguia mais me desvencilhar, era um ciclo vicioso naquilo ali. Todos os dias acordava de manhã, trabalhava e momentos de fraqueza durante o dia, de fraqueza psicológica mesmo, fraqueza emocional, que estavam me atrapalhando dentro de casa e nos relacionamentos do dia a dia. Então eu realmente clamei, chorei, disse a Deus que eu queria entregar minha vida no controle dele. E eu vou ser sincero para você, eu tinha medo de fazer essa oração, eu tinha medo de dizer para Jesus: toma a minha vida, toma tudo que é meu e eu entrego a ti.
porque na verdade nada é meu. Hoje eu vejo dessa forma. Tudo é de Deus, Deus que permite todas as coisas na nossa vida. Mas eu precisava fazer essa entrega, essa declaração em voz alta, audível, para mandar um recado no mundo espiritual, dizendo que a minha vida não era mais minha. Eu estava entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar. Ele fez a obra necessária para nos ligar novamente com Deus. E a partir de então, eu comecei a experimentar uma mudança, uma transformação dentro de mim. Começou a vir à minha memória situações de erros do passado, pecados, situações de desagrado para Deus e para as pessoas, e fui pedir perdão a muitas das pessoas que eu havia ofendido dentro da minha própria família, dentro da minha casa, dentro do ciclo de relacionamentos. Fui consertar, porque Deus diz que se a gente quer ser perdoado, a gente também precisa perdoar os outros e nos reconciliar. Deus ensina que a gente deve depender uns dos outros, então precisamos nos reconciliar uns com os outros. E começou um processo de transformação. Nisso eu consegui perceber, Deus me mostrou, através do Espírito Santo que Ele colocou em mim, porque Ele coloca o Espírito Santo em qualquer um que queira entregar a sua vida. Ele começou a me mostrar o quanto orgulhoso eu era, o quanto autossuficiente eu era, soberbo, ganancioso, idólatra, porque a idolatria não é somente de imagens, a idolatria é de qualquer coisa que rouba o nosso coração. Ao invés de nós adorarmos a Deus, a gente adora alguma outra coisa. No meu caso era o próprio dinheiro. E eu percebi todas essas situações e isso fazia com que eu andava daquele formato, ansioso, preocupado, sedento por necessidade de coisas materiais, vivia num estado depressivo, como falei, e aparentando estar tudo bem. Mas continuei clamando a Deus, aprendendo, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, ouvindo Deus falar através de pregações, de culto, na igreja que eu frequento até hoje. E Jesus foi transformando, eu dei liberdade para Ele agir e todos os dias eu falo para Ele: Pai, continua a me transformar, continua a mudar o meu caráter, continua mudando o que o Senhor quer mudar dentro de mim. E Ele vem a cada dia transformando, renovando. Esses relacionamentos que eu falei que fui pedir perdão, Deus restaurou todos, teve misericórdia de mim, restaurou os meus relacionamentos. As nossas finanças, a partir daquele momento, que tinha sido apertado de tal maneira para que eu pudesse clamar a Deus, Deus restaurou, está cuidando, nada nos falta, graças a Deus. Ele tem honrado, tem cuidado de nós. Os relacionamentos voltaram, hoje tenho uma vida limpa perante Deus e perante as pessoas com quem tinha ofendido. Hoje eu posso dizer que eu entrego a chave da minha vida nas mãos de qualquer pessoa e pode vasculhar. Deus tem transformado. E quanto mais eu busco a Deus, mais Ele mostra áreas que eu preciso ainda transformação. Um período andei pensando sobre pequenas mentiras. Precisava ser tratado de pequenas mentiras. Precisava ser tratado daquela pequena mentira que parece que não ofende. Que quando alguém liga e fala, tá chegando, e eu falava, sim, já estou chegando, eu não tinha nem saído do local. É uma pequena mentira, mas Jesus diz que o pai da mentira é o diabo, e ele não quer que a gente tenha comunhão nenhuma com mentiras. Então passei minha vida limpa. Deus restaurou tudo isso, e Ele tem me dado uma vida plena segundo os olhos dele. Eu tenho vivido um relacionamento com Deus, um relacionamento com pessoas, um relacionamento dentro da minha casa, com minha esposa e os meus filhos, de uma maneira que eu nunca tinha vivido, de uma maneira que é a maneira que Deus tem programado para mim e para você. E o que eu quero mostrar com esse vídeo é que essa mudança, essa transformação, esse livramento de ansiedade, de medos, de depressão,
angústia, de nem saber o que está acontecendo, mas ali dentro está remoendo, é que esse acesso foi para mim e é para qualquer pessoa. Jesus já fez a obra, ele veio para esse mundo, morreu na cruz por nós, para nos salvar e nos dar uma vida nova. Ele diz em João 3,3 que quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Esse novo nascimento é pela fé que Jesus é o Filho de Deus e que ele pode nos transformar, ele pode mudar a nossa história. E basta eu e você fazer uma oração com fé e querendo essa mudança. Porque, como eu falei no começo, somente o crer que Deus existe, crer que Jesus existe, não muda nada. E os nossos atos, por melhor que sejam, por melhor conduta que a gente tenha, por mais humano que nós sejamos, por mais bons aos olhos do mundo que a gente seja, isso não nos garante nada. Jesus diz que a salvação é pela graça, é pela fé. Ele fez por nós e ele nos aceita, ele nos recebe do jeito que nós estamos, com toda a nossa história, com todo o nosso histórico. Hoje, do jeito que nós estamos, nós não precisamos nos consertar para chegar a Jesus, para chegar a Deus. Ele quer a gente do jeito que nós estamos. E a partir de então, se a gente permitir, ele começa a fazer uma mudança de transformação no nosso caráter, no nosso comportamento. Faça essa oração para Deus, dizendo que você reconhece como um pecador, que você reconhece que precisa de uma mudança, que você precisa de uma transformação, que você não aguenta mais essa maneira de viver dessa forma, que Deus ele vai transformar a sua vida. Permita Jesus entrar na sua vida, entregue para Ele, não tenha medo, deixa Ele transformar. Diga para Ele que você crê que Ele é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, que morreu na cruz, mas que ressuscitou, que está vivo ao lado do Pai e Ele pode nos conceder a vida eterna. Jesus, Ele não é somente o nosso Salvador, Ele quer ser o nosso Senhor e Salvador. O nosso Senhor quer dizer que Ele quer comandar a nossa vida, Ele quer comandar a forma como a gente vai viver daqui para frente. E eu posso lhe dizer, é uma vida sem peso, é uma vida sem andar ansioso, sem medos da morte, medos de andar de avião, medo de o que vai acontecer com os meus filhos, sei lá quantos medos existem. É uma vida livre de tudo isso, medo de perder a condição financeira que tem. Jesus quer nos livrar de tudo isso, para que a gente possa andar tranquilamente. Não quer dizer que nós não tenhamos mais problemas no dia a dia. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Problemas do dia a dia fazem parte, porque Deus vai permitir esses problemas para transformar o nosso caráter. Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. E ele só pode fazer isso se a gente passar por situações onde a nossa fé será provada e ele vai nos moldando e nos tratando. Faça essa oração, diga para Deus, agora aí onde você está, feche seus olhos e entregue as suas vidas nas mãos dele. Esse testemunho é real, é verdadeiro. Eu não estou te convidando aqui para você participar de uma igreja ou de uma religião, porque igreja e religião não salva ninguém, não transforma ninguém. Igreja e religião, elas podem nos ensinar, podem nos ajudar no crescimento na fé, mas quem transforma, quem muda a nossa história é Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida nas mãos dele e deixar ele transformar o que ele tem para nossas vidas. Se você fez essa oração, se você quer entregar a sua vida de verdade, eu gostaria de te conhecer, para que eu possa estar orando junto contigo, para que eu e minha família possamos orar por vocês. Me mande uma mensagem no WhatsApp se você tem meu número, ou escreva um e-mail, tem aqui na descrição do vídeo o e-mail do canal, para que a gente possa, de alguma forma, orar pela sua vida e também, quem sabe até direcionar, conduzir, dar algumas referências de livro, mostrar alguns versículos na Bíblia onde você pode se firmar em Cristo, porque a nossa identidade ela deve ser no que Deus diz, baseado no que Cristo diz, que nós somos mais que vencedores, que nós somos filhos amados de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós somos herdeiros de Deus.
boa semana, que Deus te abençoe.